Quem é jovem? Levanta a mão, por favor. Eu. Então, Deus fala pra gente aqui, ó. Queria que vocês abrissem no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Todo mundo se encontrou? Glória a Deus. Não, fica não, eu sou um pouco tímido, tá, gente? Deus é poderoso, aleluia. Mas a presença de Deus está enorme aqui nesse lugar. Deus é poderoso. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Gostaria de pedir que vocês curvassem a sua cabeça e fechassem seus olhos em nome de Jesus. E coloque a mão sobre a palavra. Pai, primeiramente eu gostaria de te pedir perdão pelos meus pecados, falhas e erros. Sabemos, Pai, que essa semana para todos nós aqui não foi fácil. Foram muitas tribulações, grandes livramentos, para que chegasse hoje, o nome do Senhor venha ser glorificado sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha crescer na minha vida e que eu diminua. E que o que acontecer aqui hoje, Pai, seja marcado aí no céu. Pois na palavra do Senhor diz, o que fores ligado na terra, seja ligado no céu. E eu ligo a vitória do teu povo esta noite aí no céu. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém? Amém. Graças a Deus. No versículo 9 de Eclesiastes diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, ou juventude, e recreia-se em teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus te pedirá contas. A maioria de nós jovens sabemos que temos muitos amigos que não são evangélicos. Ou seja, muitos de nós estamos aqui que não queria que um irmão, um primo ou um parente estivesse aqui com a gente na presença de Deus. Mas se você for olhar o horário, essa hora já tem muitos jovens se arrumando para quê? Para ir para o baile funk. Verdade, Jesus. Mas não está buscando a presença de Deus. Verdade. Ou seja, muitas vezes a gente dobra a nossa joelha toda noite, de manhã, pedindo para Deus misericórdia para que a nosso primeiro amor venha se fortalecer. Porque muitos de nós aqui, no primeiro amor, saia para todo lugar: ô irmão, vamos para a igreja, ô fulano, Jesus te ama. Mas muitas vezes a gente tem vergonha. Por quê? Na Bíblia fala o quê? Que os filhos das trevas são mais ousados que os filhos da luz. Ou seja, muitas vezes quem está no mundo é mais ousado do que a gente. E a gente, às vezes, fica com medo, mas esquece do tamanho do Deus que a gente serve. Ou seja, eu usei 4 exemplos de jovens que foram usados por Deus. O primeiro deles foi quem? Foi Davi. Pode ser Samuel também. Por quê? Através de Samuel, a mãe dele fez um pacto com Deus, pediu um filho. Quando ele nasceu, ele entregou ao Senhor. O coração dele estava voltado para quem? Para a obra de Deus. Se ele fosse o jovem que falasse: o pacto foi da minha mãe, não foi meu. Quando ele crescesse, não, ele serviu ao Senhor e através da vida dele Deus ungiu a quem? Saulo. Só que Saulo fez o quê? Começou no primeiro amor. Depois foi contra a palavra. Fez a oferta antes do sacerdote. Antes de Samuel. O que Deus fez? Procurou durante a terra. Quem foi que ele encontrou cuidando das ovelhas? Davi. Davi lutou com um leão e Davi lutou com um urso. Ou seja, Deus falou: se ele faz isso por uma ovelha, o que ele não vai fazer pelo meu povo? É verdade. Aí Deus foi lá. Samuel estava no extremo norte do país. Deus chamou Samuel e falou: Samuel, ele disse o quê? Fala, Senhor, o teu servo ouve. Ou seja, ele falou: já achei alguém segundo o meu coração. Ele deu: opa, o cara é forte, é musculoso. Ele falou: não, forte e musculoso, Samuel já era. Ele não falou que ele não precisa de pessoa forte, musculosa, alta, baixa. Ele quer uma pessoa que tem um coração. O coração segundo dele. Ele achou isso em quem? Em Davi. Davi, o braço do Davi era esse microfone aqui, ó. Fino, fino, fino. Ele não tinha força para derrubar. Aí Deus passou para o nome dele, para glorificar a vida de Davi, para ungir ele a rei. Deus fez o quê? Pediu para Samuel pegar um chifre e colocar dentro do chifre azeite. O chifre representa o quê? Força. E o azeite, o Espírito Santo. Ou seja, Deus me trouxe aqui nesta noite para trazer para vocês o que faltava para vocês vencer. Ou seja, Ele trouxe para vocês a unção dobrada do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E Ele falou para Samuel: sai da onde você está e vem. Foi por quê? Porque Deus já estava esperando ele lá. Ele não ia de mãos vazias. Ele falou: mas Senhor, chega lá, Saul vai descobrir. Ele fala: não, você vai e fala que vai fazer uma oferta. Por quê? Quando chegou lá, Davi, ele estava o quê? Cuidando das ovelhas, estava sentado no monturo, porque ele limpava a casa dele. Como ele era bastardo, ele era filho fora, aí o pai dele falou assim: vai lá e chama os teus irmãos. E todo mundo aqui sabe que todos nós temos um sonho de consumo. Quem aqui tem um sonho de consumo? Aleluia. Todo mundo tem. Se for, foi sincero, pai. Eu tenho também. Glória a Deus, aleluia. Eu
bater, eu sempre sonhei o quê? Em casar e ter uma família. Eu sei que Deus vai preparar isso para mim, né? No tempo dele. E graças a Deus ele colocou uma mulher de Deus na minha vida. Né? E assim, o maior sonho de consumo de Davi é o que a gente come, bem dizer, todo dia de manhã, que era comer queijo. Só que como ele era bastardo, ele não podia se assentar na mesa. Ou seja, ele tinha 7 irmãos e ele era o 8º. Era o que? Era desprezado, humilhado. O pai dele chamava ele, o bastardo não podia olhar diante do pai. Ele chegava de cabeça baixa, ele gritava o nome dele, Davi. Davi vinha, se curvava e falava, sim senhor, pega esse cesto de queijo e leva para os seus irmãos que estão lá no campo de batalha. Ele carregava o sonho de consumo dele nas costas. Segundo os estudos, é mais ou menos umas 2.000 milhas dali até onde os irmãos dele estavam, que era onde se faziam as maiores guerras naquele tempo. Ou seja, ele carregou o maior sonho de consumo dele, que era comer queijo. Hoje em dia, a gente tem a oportunidade de fazer tudo o que a gente quer. A gente está num país livre. Tem gente que aí fora que se vai falar assim, Jesus te ama, é decapitado, é morto. Mas muitas vezes a gente com vergonha, com medo de alguém vir criticar a nossa religião, a nossa crença, o nosso Deus, a gente fica meio que com medo. Só que se esquece que todo dia de manhã, Deus tira a morte do lado da sua cama e afasta ela de você para você poder levantar e vencer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Certa vez eu falei com um amigo meu, falei, a gente que é jovem, a gente tem que procurar buscar Deus. Ele falou, não, quero saber de trabalhar. Eu falei, mas o trabalho é uma bênção de Deus, mas você tem que buscar a salvação. Ele falou, não, o dia que der para mim buscar Jesus, eu vou. Ele estava vindo do trabalho, entrou dentro de um carro, um amigo dele foi dar uma carona para ele e o carro era roubado. A polícia perseguiu e matou os dois. Ou seja, oportunidade de servir a Jesus ele tinha, mas na hora errada, no momento errado, ele estava naquele lugar. Verdade. Aí eu cheguei num amigo meu esses dias e falei assim, você tem que ter em você o brilho de Deus. Quando a pessoa olhar para você e falar, nossa, esse jovem ele é de Deus. Certa vez eu fui no primeiro carro do meu pai, eu peguei e falei assim, não, eu vou levar para o senhor arrumar. Chegou na borracharia, o cara trabalhando, a esposa dele me olhando. Aí eu fiquei um pouco sem graça e baixei a cabeça. Aí chegou e falou, irmão, você é evangélico? Eu falei, sou. Como é que você sabe? Ela falou, não sei, eu vejo um brilho diferente em você. Ela falou, eu vejo a presença de Deus em você. Ou seja, nesta noite, o que Deus pediu para me trazer para vocês é uma palavra para vocês lembrarem, hoje, que a gente é jovem, para futuramente, quando a gente tiver uma idade mais avançada, para a gente usar o que a gente fez hoje, para os nossos filhos, nossos netos, ou algum amigo nosso daqui para fora. Ou seja, Deus fala para a gente cuidar o quê? Do templo, do Espírito Santo. O templo não é isso. O templo é isso. Deus escolheu a gente. Ou seja, no capítulo 12, no versículo 1 fala aqui, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, Deus deu uma oportunidade para cada um aqui. A cabeça do corpo é Jesus Cristo e nós somos os membros. Cada um tem a sua função. Não adianta a gente querer tomar o lugar do outro. Glória a A gente Deus, tem a nossa aleluia. parte, por exemplo, eu sou obreiro, mas eu não me glorio por isso. Tem amigo meu lá na igreja que o sonho dele é ser obreiro, ser colaborador. Falei, irmão, deixa Deus agir na sua vida. Às vezes a gente está ali, mas a gente não merece, porque a gente é falho. A nossa natureza humana é falha. Ou seja, Deus falou assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol e a lua, estrelas e esplendor da tua vida. Aí daqui você pula para o versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, assuma e teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo em todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou quer sejam más. Ou seja, muitas vezes antes da gente virar evangélico, a gente plantou muita coisa ruim no passado. Mas mesmo a gente tendo mergulhado nas águas, entregado para Jesus, a gente vai colher o que a gente plantou. Vai passar uma fase difícil na nossa vida, mas tudo que é difícil acaba. Vai acabar essa fase. Deus vai começar a fazer o quê? Plantar as coisas boas. O que você plantou de bom para Deus esse ano? Apesar que tem 5 meses, me dizer. Você ganhou uma alma para Jesus? Você falou do amor de Deus para alguém? Você chegou num irmão assim na rua, um morador de rua, e falou, irmão, Jesus te ama, Ele vai tirar dessa vida. Ele vai mudar a sua história. Muitas vezes tem pessoas na rua que só precisam de um abraço. Um irmão chega aqui e fala, posso te dar um abraço? Aí chega, você dá um abraço na pessoa e fala, Jesus te ama. Às vezes é aquilo que ela precisa.
Às vezes ela na casa dela tem irmão, parece que é evangélico. Mas se uma pessoa chega assim e fala, irmão, você está errado, você vai para o inferno. Aí a pessoa vai o quê? Ele está me julgando. Aí ela vai e faz coisa pior do que ela. Aí a pessoa faz o quê? Escandaliza o nome de Jesus. Ou seja, os jovens hoje em dia escandalizam. Se você for num tal de fluxo que tem aqui no Barro Branco, se você olhar, metade do pessoal vai para a igreja. Uma mulher passou mal 4 horas da manhã, foi na minha igreja atrás do meu pastor. Falou assim, pastor, olha naquela mulher ali que ela está endemoniada. Aí o pastor falou, como é que você sabe? Ele é que eu sou desviado. Aí ele falou assim, se você é desviado, por que você não volta para Jesus? A carne é fraca. Ele falou, então o pecado é vitamina para você. Ou seja, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que todo dia se entregar. Todo dia que passa. Glória a Deus, Deus é bom demais. Então, a cada dia que passar, cada um de nós que somos jovens, a gente tem que dar o nosso melhor. Obrigado. A gente tem que fazer o quê? A gente passar aqui na rua, os outros falam, nossa, eu vejo o brilho de Deus naquele jovem. Às vezes muita gente, esquecemos disso, e damos ouvido por quê? WhatsApp, Facebook. Muitas vezes eu uso aqui para evangelizar. Quem olhar minha página no Facebook só tem coisa da igreja. Tem umas brincadeiras, algumas coisas. Mas, muitas vezes você usa muito isso e esquece a palavra. Aí você se fortalece do quê? Das coisas do mundo. Se o jovem parar de usar isso, usar a palavra de Deus e guardar ela no seu coração, aí fora tem muito coração que é terra fértil. Tem jovem aí fora que precisa de uma palavra para poder aceitar Jesus. E muitas vezes o crente é orgulhoso. Desculpa falar, mas é verdade. Muitas vezes ele fala assim, eu não demorei para me converter. Eu peguei ele lá, entrega os caminhos seus, acabou. Eu estou aqui, se ele não quiser vir, amém. Mas quantas pessoas não dobrou o joelho de madrugada por ele? Perderam noites de sono no monte, orando por aquela pessoa. Muitas vezes não sabe, às vezes ele fala, não, eu aceitei porque eu quis. A palavra de Deus fala o quê? Não fosse nós que escolhemos a ele, mas foi ele que escolheu a nós. Ou seja, cada um que está aqui hoje, Deus escolheu para fazer alguma coisa. Pode ser cantar. Também tenho o sonho de tocar bateria. Eu não minto para vocês, é um sonho de criança. Eu sempre quis aprender a tocar, estava até brincando com a Carol. Falei, olha, eu vou aprender a tocar bateria. Aí quando eu vi a menininha tocando aqui, eu falei, meu Deus, se ela sabe ou não. Eu brinquei, eu falei assim, não acredito, uma mulher, brincando. Eu falei assim, mas sei que Deus usa ela para isso. Através de um louvor que ela toca, alguma coisa, Deus toca no coração de alguém. Às vezes pode vir uma pessoa aqui hoje com o coração quebrantado. E a pessoa sendo jovem falar, eu estou aqui, não está adiantando nada, eu vou sair fora. Eu vou voltar para o mundo. E às vezes até o mundo rejeita ela. Aí o diabo faz o quê? Começa a entrar na mente dela, coloca ela para roubar, coloca ela para usar droga, se prostituir. Aí o que acontece? A pessoa vai, no calor de emoção, acaba se matando e perde a vida. Às vezes, nós jovens, temos que aprender uma coisa. A mocidade quer dizer o quê? A gente está aqui, ó. A gente tem que se alegrar. A gente se alegra na presença de Deus. Meu Deus, eu te amo, meu Deus, eu te adoro. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é tudo na minha vida. Ele está aqui, ó, todo mundo louvando a Deus, maravilhoso. Aí passou da porta para fora, encontra uma amiga ali em cima na porta do bar, um exemplo. Você não vai beber. O cara fala, ó, quer um refrigerante? Você fala, não, obrigado. O cara, não, vem. O cara pega você na mão e leva. Aí outra pessoa passa e fala, ok, o irmão estava pregando ali, agora já está bebendo cachaça. Sem saber. Às vezes você nem recebeu o refrigerante e ele fala, já vai o pinguço lá. Ainda quer que eu vá para a igreja. Como é que eu vou fazer com os crentes deles? Ou seja, às vezes por você não querer, que você sabe que vai dar motivo para falar, às vezes fala assim, não, mas ele é meu amigo, eu vou levar ele para a igreja. Não vai, mas se ele te tirar do que você trazer. Por quê? Porque eles são muito mais ousados do que os próprios crentes, porque tem medo. Na Bíblia fala o quê? Que o nosso Deus é tão grande que a gente foi feito a imagem e a semelhança dele. Ou seja, eles é um pouco menor, mas a gente tem a mesma autoridade. Se você levantar sua mão assim e profetizar, a partir de hoje vai haver vitória na sua vida e crer no seu coração, no tempo de Deus vai acontecer. Pode demorar 2 dias, pode acontecer na hora, uma cura, uma libertação. A gente não sabe, tanto que no livro de 1 Coríntios 14, se não me engano, coloque bem, ficou na palavra certinha. Só o título, o dom de profecia é superior ao de língua. Profecia quer dizer o quê? Você profetizar. Um exemplo aqui, o irmão Fabiano. Está aqui, bonitinho. Se ele está no mundo, ele está bebendo. Um exemplo, ele é meu pai. Eu acabo de sair da igreja, estou aqui, glória a Deus. Chego em casa, ele está bebendo. Eu falo, você é um perturbado. Você é isso, você é aquilo. Você nunca vai mudar. Eu estou profetizando o quê? Coisas boas? Nunca. Por quê? Se eu chegar nele, mesmo ele bêbado ali, desmaiado no chão, vou colocar a mão dele e falar, profetiza
que em nome de Jesus você vai ser uma nova criatura. Ou seja, a maioria das vezes o que falta pra gente é profetizar. Não é também a gente sair gritando, profetiza, não é isso. É no momento certo, Deus vai falar com a gente. No momento certo, Deus vai chegar a gente e falar assim, ó, irmão, Deus mandou falar uma coisa pra você. Eu profetizo que a partir de hoje você vai ser um grande profeta da obra de Deus. Um levita, não sei o que Deus quer com você. Mas Ele falou pra mim que você vai ser grande na obra dele. Ou seja, Deus fez o quê? Levou para Davi uma coisa simples, que era força. Era o que o Davi precisava. Davi ele já era fiel a Deus. Ele lutou com um leão, com um urso, por causa de ovelha. Ovelha que é imunda, você fica suja, ele vestido, ele era um menino simples. Ou seja, quando ele foi no campo de batalha que ele levou os negócios para os irmãos dele, ele falou assim, o meu maior sonho é ser um guerreiro. Mas Deus fez o quê? Colocou ele como rei. Fez ele maior do que o sonho dele. Ou seja, às vezes a gente tem um sonho, mas Deus ele quer fazer coisa maior. E o que Deus pede para a gente nesta noite é que nós sejamos mais ousados. Aleluia, Jesus. Às vezes, eu até comentei com meu pai em casa, eu falei, pai, eu quero ir lá, mas eu estou com vergonha. Ele falou, você tem vergonha do quê? Olha de onde Deus te tirou. Eu bebi, eu fazia muita coisa errada. Ele falou, de onde Deus te tirou? Você vai ter vergonha agora? Ele falou, na Bíblia fala o quê? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Meu pai ele veio da Bahia, a primeira coisa que ele veio foi isso. Ele estava de cor e salteado. Ele falou, mano, filho, eu sei tudo que está na Bíblia, que eu for o que eu mais vi. Mas se eu não viver o que está aqui, eu vou para o inferno. Foi o que a irmã falou, tem gente que está 10, 20, 30 anos dentro da igreja, mas se você fala assim para o irmão, vai orar para uma pessoa que está ali na comunidade usando droga, ele não vai. Porque ele fala, eu não, se quiser me converter, ele que vai atrás. Tem irmão que é orgulhoso. Tem pessoas que não fazem as coisas por amor, fazem por interesse. Muitos deles fazem o quê? Vai buscar a bênção, mas não quer receber o Espírito do abençoador, que é o Espírito Santo. Assim como foi no dia de Pentecostes, Deus mandou sobre aqueles discípulos o quê? O Espírito Santo. E o que aconteceu? Antes disso, Pedro tinha feito o quê? Negado Jesus 3 vezes. E o que aconteceu? Ele pediu perdão, se arrependeu do quê? De coração. Às vezes você olha muito a pessoa por fora, mas não vê por dentro. Muita gente me vê na rua, ou me conhece assim, passando e fala, aquele moleque é metido. Que não sei o quê. Quando conversa comigo, dá 1 ou 2 meses a pessoa assim, irmão, você me desculpa? Eu falei, por quê? Eu não vou mentir não, mas para mim você era muito mal, você era desumilde. Eu falei, não, que é isso? Nunca pensa assim, nunca julgue livro pela cara. Você tem que chegar, conversar. Mesmo que você seja tímido igual eu sou tímido, mas eu chego aqui e falei, Deus me deu essa oportunidade, eu vou aproveitar. Foi o que Davi fez. Qual foi a oportunidade que ele teve para glorificar o nome de Jesus? Derrubar o gigante. O gigante era maior do que o Deus que ele servia? Não. Porque quando ele foi para o gigante, ele falou o quê? Eu venho em nome do Deus dos exércitos, a quem tu afrontas. Ou seja, ele pegou as pedras, colocou na sacolinha, mas ninguém sabe qual foi, se foi a primeira ou se foi a segunda. Ou seja, quando ele jogou a pedra, não foi a mão dele, foi a mão de Deus. E quando a pedra pegou, varou, bem dizer varou, né? Pulou e ele caiu. O gigante morreu com uma pedrada. Ou seja, Deus ele traz hoje pra gente a força que faltava para a gente continuar firme nos caminhos dele. Glória a Deus, aleluia. E eu vou encerrar agora, porque já vai dar o horário. E eu gostaria de pedir que vocês se curvassem a cabeça, fechassem os olhos, que eu vou fazer uma oração rapidinho. E se vocês permitirem, e deixarem eu colocar a mão na cabeça de vocês, para fazer uma oração rápida, por favor, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar fazendo esse culto de mocidade, meu Pai. Eu gostaria de pedir que no nome de Jesus o Senhor venha, meu Pai, abençoar a vida de cada irmão que está aqui nesta noite. Que o Senhor venha colocar sobre eles o que faltava para te servir, meu Pai. Alguns aqui faltava força, faltava ousadia, meu Pai.